gente queria dar as boas-vindas a mais uma edição de Enfermeiros Incríveis, uma edição especial, né, egressos, e hoje vamos ter a convidada, uma grande ex-aluna nossa, para alguns já muito conhecida, que é a professora Poliane, né, ela é enfermeira graduada pela Universidade de Brasília, tem mestrado pela Universidade de São Paulo, na linha de Gestão em Serviços de Saúde, e doutorado pela UNB, na linha de Cuidado. Então, Poliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu estou finalizando meu doutorado. Se Deus quiser, no meio do ano que vem eu já vou defender, só para corrigir essa parte. Já pensei que já era doutora. Quase. A pandemia atrapalhou e eu estou fazendo um sanduíche de 2 filhos no meio. Tive 2 filhos durante o doutorado, eu brinco que foi um sanduíche. Mas estou no finalzinho. Então, seja muito bem-vinda, viu, a nossa edição aí dos egressos, né, como o Ender já comentou. É uma alegria muito grande a gente estar fazendo essa parceria com o Projeto Mentoria e o Centro de Memória, aqui da Universidade de Brasília, do nosso departamento. Então, é uma alegria muito grande receber você. Você que já é a nossa parceira, né, já de outros eventos, é muito bom te rever aqui com a gente. Muito obrigada pelo aceite. Eu que agradeço o convite, fiquei muito, muito honrada, como sempre, né, em todos os convites que vocês fazem. É como se fosse um retorno mesmo, né, do nosso trabalho, da nossa trajetória. Então, isso me traz muita felicidade. Eu espero compartilhar um pouquinho do que eu vivi com os alunos. E aí que as pessoas também possam desfrutar um pouquinho do seu conhecimento, da sua trajetória. E a galera que tiver alguma dúvida e quiser saber também, pode perguntar. Então, a gente queria saber o que é a UNB para você. Eu vou falar um pouquinho do que foi a minha história dentro da UNB, né? Não foi fácil para mim, né, passar na UNB. Eu estava com problemas familiares gravíssimos, né? Entre meu pai, com a minha mãe, situação financeira, e eu me vi com muita dificuldade financeira. Graças a Deus, eu tinha feito uma formação em escola particular, isso ajudou bastante. E eu acabei passando na UNB para surpresa de todo mundo da minha família. Eu passei para odontologia, eu passei para enfermagem e eu passei para psicologia. A enfermagem foi uma escolha mesmo. Eu realmente quis fazer enfermagem. Eu tinha no meu coração que a odontologia seria restrito a um cuidado bucal. E eu também tinha na minha cabeça que a psicologia talvez seria restrito a um cuidado que eu poderia fazer de procedimentos até técnicos para cuidar do meu paciente. Então, eu escolhi a enfermagem. E eu escolhi a enfermagem com todo o meu coração e pensando, engraçado, antes de entrar no UNB, eu já via a enfermagem como algo holístico, como um cuidado holístico mesmo, como ver o paciente como um todo, e é por isso que eu quis. Eu olhei a enfermagem dessa forma, eu vou ver a pessoa inteira, eu não vou ver ela em partes. E aí a enfermagem foi isso para mim. Eu passei lá na UNB, durante todo o meu processo, eu era como se fosse a Florence, né? Na turma tem uma Florencezinha, que é aquela assim, mais certinha, papapá. Eu sempre fui assim, né? Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre me dediquei muito, né? Eu não tinha as melhores notas, não, mas eu sempre fui muito dedicada mesmo na universidade. E uma coisa que me marcou muito foi eu ter feito o PIC. Eu fiz o PIC com a professora Maria Cristina. E esse PIC abriu tantas portas na minha vida profissional. A gente sabe que a enfermagem, gente, tem diversos campos. Os processos de trabalho da enfermagem não é só assistência. Existe o ensino, a pesquisa, a participação política, a gestão, né, de acordo com o SONA. E esses processos de trabalho da enfermagem, eles estão cada vez mais
digamos assim, se ampliando, né? Se a gente pode se assim dizer. E quando a gente vê esses processos de trabalho, eu me via muito no ensino e na pesquisa já na faculdade, né? É claro que a gente faz a faculdade pensando na assistência. A enfermagem é muito assistência, até do ponto de vista história da enfermagem. Mas desde lá eu me envolvi no ensino e na pesquisa. Eu fiz a pesquisa com a professora Maria Cristina, fiz um PIC. Foi um PIC que me marcou muito, porque eu levei esse projeto para um congresso em Portugal e foi aceito para comunicação oral. Eu não tinha situação, minha situação financeira era bem complicada na época. Eu fazia um estágio remunerado no Santa Lúcia, mas eu decidi correr atrás dentro da UNB e eu consegui um apoio dentro da UNB para ir, né? E eu fui, apresentei esse PIC lá. O mais engraçado foi que a gente nunca imagina como isso pode abrir portas para a gente. E me abriu portas do ponto de vista científico. Eu tenho certeza que o meu mestrado na USP esse PIC ajudou muito, né, para que eu entrasse. Então, são portas que a gente olha e muitas vezes vê dificuldade, tem preguiça, não, isso aqui eu não vou, isso aqui eu vou me abaixar demais, né? Mas às vezes em portas pequenas, quando a gente entra, tem portas enormes atrás delas, assim, esperando a gente. Então, assim, o PIC foi um PIC que foi bastante elaboração. Eu lembro que eu pesquisei na UTI do hospital universitário, então o hospital universitário tem muitas memórias do hospital universitário, não só do estágio também, mas também desse PIC. Então, a UNB, para mim, foi porta, né, de conhecimento, foi porta mesmo de entrada para um mundo de conhecimento da enfermagem, se eu posso dizer assim, né, porque é só uma porta mesmo, gente, não vejam a UNB como o fim do conhecimento de vocês para enfermagem. Então, é como se tivesse sido uma porta mesmo aberta para mim. Quando eu passei na UNB, eu agarrei essa oportunidade e eu sempre tive para mim de fazer sempre o melhor, né? Então, muita gente, até da minha família, enfermagem, por que você não fez a psicologia? Por que você não estudou mais um pouquinho e fez a medicina? Dá até vontade de rir, né? Porque eu quis fazer enfermagem, né? E enfermagem é uma paixão, sempre foi. E eu tinha, assim, também na minha cabeça de ser aquela enfermeira do Sara, né? Eu queria ser enfermeira do Sara, queria vestir um uniforme com cinto azul, e de preferência o vestido e o coque, então eu queria aquele perfil mesmo, trabalhar um perfil de disciplina, de um cuidado direcionado, disciplinar, e aí eu estudei durante a minha graduação para isso, eu tinha como foco a enfermeira que eu queria ser, eu tinha como foco o meu futuro, e é uma pergunta até que eu faço para vocês: como vocês se veem daqui a 10 anos? Eu estou formada há 13 anos. E essa foi uma pergunta que foi feita para mim, aí dentro da Universidade de Brasília. E o interessante é que eu gostava de fazer disciplinas que não eram da enfermagem. E eu fiz uma disciplina da administração. Não tinha pré-requisito, eu fazia, né? E nos pavilhões, então me inseria em outras disciplinas, em outros lugares. Fiz disciplinas da psicologia, que não tinham pré-requisito, umas 3. Fiz disciplinas da administração, que não tinham pré-requisito. Eu lembro que essa era sobre avaliação de desempenho. Todo mundo falou assim: Poliane, você não tem juízo. O que isso vai fazer uma disciplina de avaliação de desempenho? Gente, o tanto que eu usei isso, vocês não têm noção. E aí eu ia pegando essas disciplinas que não tinham pré-requisito, que me enriqueceram muito, e nenhuma delas, a professora é psicóloga, inclusive ela perguntou: como vocês se veem daqui a 10 anos? Quanto que vocês acham que vocês estarão ganhando daqui a 10 anos? E aí eu fiz uma prospecção mesmo na minha vida, né? Como que eu queria estar, né? Como enfermeira, quanto que eu queria estar ganhando? Isso foi o mais interessante. Eu lembro que eu olhei e falei assim: daqui 10 anos eu quero estar ganhando 10 mil. Eu olhei desse jeito para mim aí na faculdade, né? Foi bem interessante eu ter vivenciado algumas coisas na minha vida e ter passado por esse processo mesmo. Então, a UNB para mim é porta de entrada de conhecimento, de experiência e vivência da enfermagem. Que bacana, Poliane. Nossa, a gente vê que o brilho nos seus olhos, né, pela escolha da profissão, pela escolha da UNB, né, de estar na UNB, né, cursando enfermagem, e o quanto que você
realmente se organizou, né, para poder estar onde você está hoje, né, pensando já na participação em iniciação científica, né, que você conseguiu ir lá para fora apresentar o trabalho, tudo isso, assim, não foi por acaso, né, você foi se organizando e trilhando, e a gente percebe que essa organização, já que inicia na graduação, vai refletir no futuro profissional, né, e é isso que a gente vê em você. Que bacana, muito bom ouvir você e saber que deu certo, né? Que realmente tudo que você pensou e sonhou está sendo concretizado, né? Cada vez mais aí em sucesso, né? Na profissão. Que bacana. E assim, pensando nessa história toda sua dentro da universidade, além de você ter ido apresentar o trabalho, né, no exterior, que foi um fato marcante que você trouxe, teve algum fato marcante em relação a cuidados com o paciente ou alguma coisa da assistência que você se lembra que foi bem marcante para você durante a graduação? Ai, teve demais. Eu nem estava pensando em falar disso, engraçado, né? Teve meu estágio de pediatria. Interessante como Deus, a gente até num momento desse assim, né, que a gente tem que revisar e rever e até ressentir algumas coisas, a gente vê a nossa vida do alto. E quando a gente olha para a nossa vida do alto, tudo que a gente traçou, e que lindo, né? Que trajetória. Porque, veja, o meu estágio de pediatria foi incrível, eu nunca vivi coisas como aquela. E eu fui parar no SARA, na pediatria do SARA. E eles que escolhem, a gente não escolhe o setor. Então, quando eu entrei lá no SARA, eu simplesmente falei, seja o que Deus quiser. E eles me colocaram na pediatria. Então, lá na UNB, quando eu fiz no estágio de pediatria, eu tive a experiência de um paciente chamado Cauê. Ele era HIV positivo e a experiência com ele foi muito linda, porque ele me fez ver o que realmente assim era a enfermagem e o que realmente era o sentido da vida. Era um paciente calejado de procedimentos. A gente chegava lá para fazer uma punção, ele já dava o braço. Então, assim, era dolorido ver, e eu acabei me apegando muito a esse paciente na pediatria, né, os cuidados com ele, e com o pai dele, porque a mãe dele acabava que não ia, não visitava, e aquilo também me doía, né, eu não era mãe, mas aquilo para mim era difícil de ver, e acabou que eu me apeguei, e durante o estágio eu fiz o meu projeto com ele, foi sobre a questão do HIV, na pediatria, os procedimentos, a prevenção, a questão do parto, né, da transmissão vertical, tudo, e ele faleceu durante o meu estágio, no dia que eu apresentei o trabalho, ele faleceu no base, e no dia antes dele falecer, eu fui visitá-lo lá, né, e foi bem forte para mim, né, o Cauê. Depois, inclusive, eu tive contato com um jornalista, ele fez uma reportagem sobre o Cauê, falando das questões também da transmissão vertical. Então, assim, ele foi bem marcante, ele me fez ver a enfermagem de uma forma humanizada. Eu acho que a humanização, ela é muito intrínseca também, né? Mas aquilo ali, eu senti, de fato, o que eu viveria para o resto da minha vida, assim, enquanto enfermeira mesmo, sabe? Então, o estágio da pediatria, com certeza, assim, foi uma experiência bem marcante para mim. Que bacana. Não, realmente essas histórias mudam, né, a vida da gente, né, para depois para assistência, para a gente olhar o paciente de uma forma diferenciada, né? Isso não é só da pediatria, mas tenho certeza que em outras histórias que você viveu depois da vida profissional, você se lembrou, né? E viu o quanto que fez a diferença, né? Esse seu olhar mais próximo da família, mais humanizado, realmente transforma, Poliana, com certeza. Bacana. E aí, Samantha, temos alguma pergunta do pessoal? Você tem alguma pergunta para a Poliane? Então, ela comentou que está terminando, né, o doutorado, queria saber um pouquinho das suas especializações, como é o seu doutorado. Tá. Para eu falar do meu doutorado, eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que aconteceram antes, né? Eu passei no SARA assim que eu formei, em 2007. Foi uma prova que teve em 2007, no ano da minha formatura. E aí eu passei na rede SARA no mesmo ano. Só que eu não fui chamada assim muito rápido, e aquilo me angustiava. Eles mandavam um telegrama, e eu todo dia, e eu estava longe ainda, eu era 50, né? Eu nem sei qual era a minha colocação. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou estudar, eu preciso estudar enquanto eles não me chamam, né? E eu atuava num hospital aqui em Brasília, no Santa Lúcia,
eu era da educação continuada. E aí eu fiz um projeto de treinamento admissional, um projeto todo voltado para a questão de simulação realística, né, no treinamento admissional e tudo. E foi um projeto que foi bem reconhecido dentro do hospital na época, eu me empolguei, eles compraram um monte de coisa, foi muito legal. E aí eu peguei esse projeto e mandei para a USP, para tentar meu mestrado lá na USP. Eu não sei por que eu não tentei aqui. Eu acho que era questão da linha de pesquisa. Eu queria uma linha de pesquisa voltada para a educação, voltada para o ensino, né? E eu lembro que eu li o livro da Maria Madalena, Januário Leite, e me encantou. E eu falei, eu quero fazer o doutorado lá em São Paulo com ela. E na nossa vida a gente tem que criar metas, criar objetivos e colocar nomes até por datas, né, na nossa vida. Isso ajuda muito no nosso processo. E o Sara não me chamava, e para eu não ficar naquela angústia, né, naquela dor, naquela agonia, eu falei, vou fazer meu projeto, vou para São Paulo, vou fazer meu mestrado lá. Para minha alegria, né, eu passei, eu lembro que era um auditório, tinham muitas pessoas fazendo a prova, teve prova escrita, teve entrevista, era uma vaga para essa linha que eu queria, e eu passei. E não tinha nada no meu currículo, só tinha um pique. Só tinha o PIC, tinha essa minha experiência lá no Santa Lúcia como educação continuada, e eu passei no mestrado lá da USP. E eu vi aquilo como uma oportunidade muito grande de crescimento, aprendizado, sair daqui de Brasília. Eu falei, no dia que Sara me chamar, eu volto. Eu saí daqui de Brasília e fui para São Paulo, né, para ter essa experiência lá. Eu não tinha emprego, lembrando disso, eu saí do Santa Lúcia e fui sem emprego lá para São Paulo. Na ocasião, eu então fui deixando currículos e acabei sendo admitida no Albert Einstein, né? Eu trabalhei lá como analista de treinamento no Centro de Simulação Realística, que foi uma experiência incrível, trabalhar no Centro de Simulação Realística enquanto eu fazia o meu mestrado lá. E isso foi acalentando meu coração do Sara, porque o Albert Einstein era maravilhoso, era um hospital assim que dava muitos subsídios, e eu era analista de treinamento, mas eu mais aprendia do que ensinava. Note, eu tinha 2, 3 anos de formada e eles me colocaram como analista de treinamento. Claro, eu fazia projetos da simulação realística, muita coisa, mas eu mais aprendia do que ensinava, né? E aquilo ali deu uma tranquilizada no meu coração, enfim, fui chamada para o Sara no final do meu mestrado, praticamente. O Sara me chamou e ele me chamou para São Luís, no Maranhão. Eu falei, gente, eu não vou para São Luís, no Maranhão, São Paulo tá muito maravilhoso, aqui tem tudo, lá tem não sei o quê, tem muitas oportunidades, é um mundo de oportunidades para o enfermeiro lá, e eu tinha a propensão de crescer para master, para sênior, né? Não vou pedir final de lista. Gente, eu fiquei em 314 na lista do Sara. Ninguém acredita que eu fui chamada. Eu fiquei em 314. E eu não queria mais o Sara. E eu falei, olha, se for para eu ser chamada para o Sara, se for para eu voltar, eu vou ser chamada para Brasília, na última da lista. E foi assim que aconteceu. Eu terminei o meu mestrado, Sara me chamou, última da lista, para Brasília. E eu voltei, assumi o Sara, né? E nessa trajetória eu fiz o meu mestrado na linha de gestão em serviços de saúde. Era no ENO, no departamento ENO, né? Eu sempre gostei muito de ensino e educação, então eu fiz o meu mestrado nessa linha, na linha de o ensino de informática nos cursos de graduação, tanto de Brasília quanto de São Paulo, e aí eu fui unindo essa questão do ensino, né, dentro dos meus estudos. Eu também tive a oportunidade de apresentar num congresso de informática médica em Oslo, na Noruega, né, eu levei o meu projeto, ele foi aceito para comunicação oral. E aí, a minha dissertação de mestrado foi apresentada lá em Oslo, na Noruega. Por quê, né? Porque eu sou ousada, ninguém mandou para mim. Eu que mandei o meu trabalho, não foi Oslo, nem o Congresso de Informática Médica que me procuraram. Queremos você aqui, né? Então, acho que aí vem um pouco da nossa ousadia, né? Eu queria um congresso internacional, eu queria levar. Se não fosse aceito, ok, eu tento outro. Mas vou tentar esse que é o melhor. E foi aceito, eu fui, apresentei
outra enorme experiência que eu tive, uma apresentação em inglês, né? Aquele do PIC foi em português, porque foi em Portugal, mas esse foi assim, eu tive que fazer uma preparação, né? Tiveram perguntas, tinha uma banca lá, né, com 3 enfermeiros, inclusive tinha enfermeiro, tinha um médico, não lembro qual era o outro profissional, mas foi uma experiência muito, muito grandiosa também na minha vida profissional. E aí, quando eu entrei no SARA, eu comecei a gostar muito de SAI e processo de enfermagem. Loucamente, não sei porquê, porque eu entendi muito, e entendo ainda hoje, não só como uma ferramenta, mas como uma forma de cuidar, de fazer enfermagem, a SAI e processo de enfermagem. E eu entrei em 2009, quando saiu a resolução 358 de 2009, e lá dentro eles falaram assim, queremos montar um grupo aqui no SARA de SAI e processo de enfermagem. Eu tinha acabado de entrar, eu quero, e acabei entrando nesse grupo, e foram anos de estudos sobre SAI e processo de enfermagem para a gente implantar SAI no hospital. E aí me brilhou o olho que eu queria juntar o ensino, que eu sempre gostei, com o SAI e o processo de enfermagem. Por isso, hoje, o meu doutorado é na linha de ensino do processo de enfermagem nos cursos de graduação, né? Como se comporta o currículo, como SAI processo de enfermagem entra nesses currículos, né? Como é o ensino prático de SAI processo de enfermagem nos estágios. Então, essa é a minha linha de estudo e foi por isso que eu cheguei até aí, né? Tive que contar várias coisas para chegar no tema, né, do meu doutorado. Até aproveitando, você está falando um pouco da Rede SARA, né? Teve um colega nosso aqui, o Jonatas, que ele pergunta como é que você fez para conciliar a faculdade e os estudos para a Rede SARA. É uma boa pergunta. Olha só, a faculdade já é um estudo para a Rede SARA, né? Primeiro, você está estudando a graduação, você já está estudando. É claro que quando a gente fala em concurso público, se você tem um sonho de ser um enfermeiro de tribunal, ser um enfermeiro da Rede SARA, que vai ter concurso ano que vem, inclusive, né? Pode ser aí um sinal para vocês isso. Se você sonha em ser um enfermeiro concursado em algum órgão público, passou da hora de começar a estudar disciplinas básicas. Então, você precisa unir o estudo da faculdade, porque você já está estudando específica, que é assim, 50% da sua prova, então vocês estão muito à frente de muita gente que está no mercado de trabalho, estudando, 2 empregos, né? Vocês têm grandes oportunidades aí de passar na frente, porque vocês já estão com conhecimento específico bem fresco, digamos assim, e vocês precisam conciliar com os conhecimentos básicos, português, que eu sempre indico que o mundo inteiro estude muito, né? Português, façam cursos, refaçam, né, os cursos de português, direito administrativo, direito constitucional, isso aí é a base para vocês já saírem à frente em muitos e muitos concursos. Então, assim, são disciplinas que muita gente não gosta, mas eu, sinceramente, na época que eu comecei a estudar, me abriu um campo de visão muito interessante, de estudar direito administrativo, constitucional, coisa que eu também acho que deveria ser ensinado desde o ensino fundamental para todo mundo. Então, assim, abre um leque também de conhecimento. E eu estudava na biblioteca aí, né? Em qualquer momento, eu morava muito longe da UNB, né? Eu morava em Taguatinga, então eu ia de manhã e só voltava à noite. Eu não tinha aula em algum período, eu estava na biblioteca estudando. Seja a disciplina de uma prova, né, de alguma coisa, seja uma disciplina de uma matéria básica. Eu comecei desde a faculdade a estudar para o MPU, eu também fui aprovada no MPU, mas eu não fui chamada. Teve uma prova do bombeiro na época, teve prova do SARA, e aí eu tive a oportunidade de passar no SARA e ser chamada lá. Tem mais uma pergunta aqui no chat interessante, que a Mayara, ela pergunta que se durante a graduação você cursou disciplinas, né, na UNB que impulsionaram a educação contínua, né, SI para educação contínua. Você teve alguma experiência assim, disciplina? Eu tive disciplinas da administração, eu peguei disciplinas voltadas para a área de avaliação de desempenho, recursos humanos, porque no final, no último semestre, quando eu peguei a administração, o currículo, a administração era no último semestre. Eu acredito que ainda seja assim. E quando eu peguei a administração, eu gostei muito, né? Eu gostei muito e eu quis aprofundar. Então, a gente via ali algumas técnicas de avaliação de desempenho, a gente estudava recursos humanos, eu gostei demais, e eu peguei disciplinas que conseguiram me dar mais abrangência
desses temas. E eu levei, sim, para a prática todas essas disciplinas. Psicologia, eu lembro que eu fiz psicologia da infância. Como que eu levei isso para o SARA, vocês não têm noção. Eu nem imaginava ser da pediatria do SARA. Aí eu fiz o estágio de pediatria, como eu falei, foi marcante, e eu decidi fazer psicologia da infância. Fiz psicologia da infância. Todos eram psicólogos, só eu era enfermeira. No dia da apresentação, ela falou assim, o que essa menina está fazendo aqui? Aí começamos a estudar, né, diversos teoristas da área de psicologia, e eu comecei a, incrivelmente, gostar muito daquilo também. Então, levei muito, muito para a minha prática do SARA também, essas disciplinas loucas que todo mundo achava que não tinha nada a ver eu fazer. Que bacana, Poliane. Nossa, eu tô, assim, encantada com a sua história, vendo o quanto que você se envolveu, né, em várias áreas aí, que você depois percebeu e levou para sua prática profissional, né? É isso que a gente tenta falar para os alunos, e também eu vivi isso na minha formação, da gente buscar além do que é ofertado, né, somente para a gente nas disciplinas, né? Eu acho que isso de sair para buscar em outros departamentos, né, fazer cursos externos, né, se relacionar com as outras áreas, isso traz uma contribuição enorme, né, para a nossa prática, e amplia o olhar, né, que a gente precisa ter. Muitas vezes só pensa no cuidado, mas o que está por detrás do cuidado? A gestão de pessoas, né, a gestão de materiais, quanta coisa que é envolvida nesse cuidado, né, e eu acho que você buscou tudo isso aí durante a sua formação, é muito bom ver você falar sobre isso. E assim, eu percebo que você agarrou as oportunidades todas, né, que vieram, né, e eu acho que isso é muito importante. Bateu na sua porta, você não, vou lá, vou fazer, né, e isso enriquece muito, né, a nossa formação e as nossas experiências. E aí eu fiquei curiosa com uma coisa, da questão da SAI, né, do processo de enfermagem. Você poderia contar um pouquinho mais sobre isso? Como começou essa sua paixão? Que eu sei que essa é uma paixão sua, né, de falar sobre a SAI, de estudar a SAI, né, agora no doutorado. Então, se você puder contar um pouquinho como que surgiu esse amor maior, né, em relação ao processo de enfermagem. Na graduação, professora Andréia, eu gostei porque eu visualizei a SAI de uma forma bem à frente, assim, eu tentei ver a SAI de uma forma bem à frente, como aquilo poderia mudar a qualidade no atendimento, e como aquilo, eu vi assim, gente, como que isso aqui é uma chave de ouro para enfermagem, como assim? E eu lembro que a gente não teve CIP, mas nós tivemos NANDA, né, uma das versões mais antigas, com a professora Cristine. Foi muito interessante que eu fui a oradora da minha turma. No discurso como oradora, né, eu falei, professora Cristine, eu prometo implementar a SAI em todos os hospitais que eu for, e eu não entendia mais no meu discurso, parece que as coisas do discurso acontecem, viu, gente? Cuidado com isso aí. Tudo que acontece ali no dia da formatura do discurso, pum, parece que cai uma chuva, assim, de virtudes, e acaba acontecendo. E quando eu entrei no SARA, que eles decidiram formar um grupo de SAI, e eu fui a única do meu setor que falei, eu quero. Todo mundo falou assim, que era grupo super interessantes, grupo de bexiga, você sabe, grupo de bexiga, grupo de intestino, grupo de pele, grupo de sexualidade, e eram grupos muito legais, já formados, com coisas bem interessantes. Aí quando falou SAI, processo de enfermagem, ninguém quis, eu fui a única que, eu topo, fiquei super empolgada, e aí eu não gostava tanto, até começar a estudar. E é interessante, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente gosta. É como se fosse uma paixão, né? Um amor mesmo. Quanto mais a gente conhece aquela pessoa, mais a gente ama ela. Assim, com os estudos, com os livros, o conhecimento em si, né? E eu comecei a estudar cada vez, e diferentes autores, referências diferentes. É claro que eu vi gaps, eu vi divergências, mas aquilo me impulsionou a estudar mais. E eu acabei coordenando um grupo de implantação do SARA Centro de SAI Processo de Enfermagem. Então, nós tivemos ali uma interligação. Eu estava juntamente com 2 enfermeiras do comitê, coordenando a SAI lá do hospital. E me incomodava, porque alguns enfermeiros falavam, Poliane, só SAI da enfermaria. E eu comecei a ficar tão triste com aquilo, que antes de eu ir para qualquer reunião, eu dava pelo menos uns 3 banhos no leito, porque não era minha intenção. Minha intenção nunca foi correr da assistência, foi exatamente pegar a SAI, o processo de enfermagem, e mostrar como aquilo poderia mudar a nossa assistência para melhor. E aí começou o nosso processo de implantação. Nós estudamos teorias de enfermagem quase 2 anos.
nós estudamos diversas teoristas de enfermagem em setores diferentes, como seriam as aplicações, como seriam os instrumentos, como se basear naquelas teoristas, e eram várias apresentações de teoristas de enfermagem. Eu acabei coordenando também o treinamento de todo o meu setor, as reciclagens, né, dentro do meu setor, porque eu gostava de treinamento, né, então já uni isso também. Então, eu fui gostando cada vez mais de SAI de processo de enfermagem, né? Quando a gente fala de linguagem, terminologia padronizada, quando a gente também aprofunda nisso, raciocínio clínico, pensamento, né? Raciocínio clínico, pensamento crítico, a gente vai vendo tanto que isso faz diferença. Eu tive uma experiência no SARA de notar essa importância da SAI do processo de enfermagem, né? Eu estava lá tinha 3 anos só de instituição, e eu acabei entrando nessa coordenação com 3 anos de instituição. E eu tinha algumas pessoas que me viam assim de uma forma estranha. Poxa, SAI, né? Não gostavam do treinamento. O primeiro ponto de implantar SAI é sensibilizar a equipe quanto a SAI, né? Minha visão. E o meu objetivo era sensibilizar todo mundo dessa importância. Eu levava meu brilho no olho para o olho deles também. Então, nós acabamos escolhendo, nosso SARA escolheu a CIP, né, como a terminologia padronizada, aprofundamos muito, muito em CIP, Maria Miriam veio, deu diversos treinamentos para a gente, e aí eu fui gostando cada vez mais, né, de SAI processo de enfermagem. E aí eu tive a oportunidade eu treinava os enfermeiros, eles saíam da enfermaria e fazíamos um caso clínico juntas, né, individualmente, eu com cada enfermeiro da enfermaria, e um caso clínico. Eu tive a oportunidade de fazer um caso clínico de um paciente de lá, onde nós traçamos diversos riscos para esse paciente, né, na linguagem da CIP, diversos riscos, e ele era um pré-operatório. E aí, eu evoluí isso, porque a gente sabe que o registro formal deve ser feito, né, de todo o processo de enfermagem. Eu registrei os diagnósticos de enfermagem, de acordo com a CIP, tudo foi registrado, e acabou que a diretoria do SARA me chamou, e aí eu lembro, o Dr. Campos era vivo, ele veio para me conhecer, ele falou, eu queria saber quem é a enfermeira Poliane. Falou desse jeito, minha Nossa Senhora, agora eu tenho que decidir de virar hippie, de mudar de estado, eu vou ser demitida hoje, e minha mãe assim, era coisa, minha filha é enfermeira do SARA, como que eu vou contar para minha mãe que eu saí do SARA? Eu já via tudo isso na minha cabeça quando ele me chamou, né, e ele veio, quem é a enfermeira Poliane, e veio ele, um outro diretor clínico na época, e ele veio para conversar comigo. Eu queria entender o que foi isso aqui que você escreveu no prontuário do paciente. Isso, a linguagem padronizada, é a classificação internacional para práticas de enfermagem, né? E a gente faz isso como uma forma de direcionar o nosso cuidado. Eu quero ver esse paciente. E aí ele foi lá no quarto do paciente, lembro desse momento, nós entrando lá, ele analisou todos os riscos, era um paciente que ia fazer uma cirurgia para correção de pé torto, tinha implante coclear, ele tinha diversos complicadores, né, para essa cirurgia. E aí, diante daquela situação e dos riscos que eu tinha traçado, o Dr. Campos decidiu cancelar a cirurgia dele, né, e aquilo para mim foi um marco da SAI do processo de enfermagem, porque ele viu, e primeiro eu vi como enfermeira, através de um processo, né, o que aconteceria com o meu paciente, o que seria melhor ou não para ele. E aí ele viu também, enquanto médico, já tinha sido discutido em reunião multidisciplinar, não haviam sido traçados esses pontos, mas o processo de enfermagem viabilizou isso. E aí eu não fui demitida, e foi a partir disso que eu virei a coordenadora do grupo de implantação. Eu não era antes a coordenadora, eu virei a coordenadora depois. Aí foi interessante, porque eu achei realmente que aquilo seria... Mas foi difícil, porque o que eu percebi? Não basta sensibilizar a equipe, tem que sensibilizar a equipe multi, tem que sensibilizar a diretoria, tem que partir a sensibilização da SAI do processo de enfermagem de cima, né, e que todos sejam sensibilizados, porque se a enfermagem sozinha, né, nós, claro, somos saúde, né, nós todos queremos o bem do paciente, eles precisam entender o nosso processo, e aí eu aprendi isso também, com relação ao momento do processo de enfermagem, foi bem marcante, né, e eu entendi cada vez mais como o processo de enfermagem é assim, modificador, né, na qualidade da saúde, na assistência à saúde do paciente.
Caramba, Poliane, menina, que bacana essa sua experiência, diretamente com o Dr. Campos. Eu também fui do Sara, eu sei um pouquinho das histórias de lá. Mas, menina, olha que experiência, né? Diretamente com ele e cancelando uma cirurgia, olha a importância do trabalho, né? Do seu olhar, né? Frente a esse paciente. E é isso que a gente quer passar, né? Para os nossos alunos e passar para os profissionais que ainda relutam, né? Em fazer o processo de enfermagem ou não acreditar no processo de enfermagem. Eu percebo o processo de enfermagem como algo que a gente faz o tempo todo, né? Só que muitas vezes a gente não para escrever, né? Para evoluir um paciente ou para realmente divulgar isso num prontuário, não só para a equipe de enfermagem, mas para toda a equipe multiprofissional, como você falou. E é importantíssimo a gente ter esse tempo, essa organização do processo de trabalho, descrevendo, né, toda a sistematização da assistência. Realmente muda a vida, né, dos nossos pacientes, né, de uma reabilitação, de um prognóstico que não era tão bom, e esse nosso olhar faz toda a diferença, com certeza. É muito importante a gente sensibilizar, né, desde a formação dos nossos alunos até os profissionais que vão lidar com todas essas questões do processo de enfermagem. Muito bacana, Poliane. E aí, Samantha, o que mais? Interessante você falar que sai na graduação já pensando na sua formação e na sua atuação, né? E aí eu percebo que o fato da gente ter SAI junto com fundamentos, né, que é uma matéria assim com mais conhecimento, a gente acaba não se dedicando, não conseguindo ver a SAI dessa maneira assim mais na prática. E aí eu acho que talvez isso, né, eu penso que possa ser um reflexo lá do Sara quando você chegou e eles quiseram convidar uma pessoa e só você estendeu a mão, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente que ainda está na graduação, o que você falaria para a gente poder ganhar uma motivação a mais para poder já pensar nesse futuro, já pensar utilizando a SAI na prática, para a gente ser um profissional como você, né, que esteja na frente, que diga sim a colocar em prática a SAI. Vocês já são o futuro, gente. Quando vocês chegarem em qualquer hospital, tá fresca, ela sabe, sai processo de enfermagem, você que vai implantar, vem aqui. Então, vocês têm que estar preparados, principalmente por isso, né? Porque a SAI processo de enfermagem não é que é algo novo, não é isso, né? É algo que já é estudado há muitos anos, principalmente o processo de enfermagem do ponto de vista histórico internacional, né? 1969, já tinham datados ali nomes falando do processo de enfermagem de Orlando, enfim. Várias teoristas já estavam trabalhando no processo de enfermagem. Aqui no Brasil, Wanda Horta 79. Então, assim, não é uma coisa nova, recente. Mas quando vem ali a gente falando de legislação, enfim, veio a resolução de 2009, já tinha uma de 2002, né? Mas na de 2009 teve ali um deve, foi algo mais imperativo, vieram considerações fortes do ponto de vista de conceitos de SAI, de processo de enfermagem, e eu já era formada. Então, muitos enfermeiros, eles não tiveram contato de conhecimento teórico da SAI do processo de enfermagem. Eles têm que, na prática, aprender a fazer a SAI, o processo de enfermagem, como a professora Andréa falou, que já fazem. Eles precisam aprender a estruturar isso, registrar isso, aprender a linguagem padronizada, falar como a gente fala, isso é ICC, isso aqui... assim como a gente fala diagnóstico médico, a gente tem que aprender a nossa linguagem padronizada da enfermagem, né? A gente usa muitos termos médicos, muitas vezes até na prática clínica, com facilidade. Diabetes, isso aqui é diabetes, isso aqui é hipertensão, isso aqui é isso... E aí, o nosso, né? E a nossa linguagem padronizada, você saber olhar um paciente, mobilidade física prejudicada, débito cardíaco diminuído, isso é essencial, isso se mostra cada vez mais essencial para a nossa prática. Ontem teve um webinário com da Nanda Internacional, ele teve tradução simultânea, né? E ela falava dessa importância do enfermeiro pegar para si, tomar posse do que é dele, né? Nós precisamos aprender o que é nosso. E assim, na verdade, a gente tem que aprender o que é enfermagem, o que de fato é nosso, porque a gente, enquanto profissão, busca-se ainda muito de outras profissões na prática, né? De certa forma, e até da médica, né? A gente se incomoda quando a gente não sabe ver uma patologia e diagnosticar de forma médica, mas a gente tem que aprender a fazer o diagnóstico de enfermagem, a gente tem que aprender a fazer consulta de enfermagem,
Se você pensa em ser um empreendedor, ter uma clínica, ter um consultório, você tem que saber fazer consulta de enfermagem. Se você pensa em ser enfermeiro de um tribunal, do SARA, de qualquer lugar, de um concurso público, você vai ter que fazer o processo de enfermagem lá, né, e de forma, né, correta, você precisa implantar. Se você for enfermeiro, eu quero ser, enfim, aonde você for, que tiver o cuidado profissional, vai ter que ter o processo de enfermagem. Então, é muito importante que você seja um enfermeiro que já saia da faculdade tendo essa visão do que é seu. Se você sair sem saber do que é seu, né, sem saber fazer prescrição da assistência de enfermagem, você vai ficar querendo fazer prescrição médica. Você vai querer ficar fazendo coisas que não são suas. Nós temos que tomar posse do que é nosso. Então, quando a gente faz diagnóstico de enfermagem, quando a gente faz prescrição da assistência de enfermagem, a gente está sabendo quem a gente é. E aí eu falo muito assim, né? Professora, a gente sai processo de enfermagem para ter mais autonomia, reconhecimento. Aí eu digo, eu faço processo de enfermagem para enfermagem, né? Sabe quando a gente vai se arrumar? Eu vou mudar de vida, eu vou ficar bonita, eu vou emagrecer, eu vou correr, eu vou não sei o que para fulano. Fulano terminou o namoro, todo mundo quer ficar mais linda, né? Todo mundo quer mudar, quer ficar com loira, né? Quer se arrumar, quer não sei o quê, para o outro. Em enfermagem, a gente tem que entender que a gente faz isso não é para o reconhecimento do outro, isso é consequência. A gente vai fazer processo de enfermagem para a gente se reconhecer enquanto profissão que faz o cuidado de enfermagem de forma qualificada, de forma única e própria, nossa, né? E aí, quando a gente faz isso, o outro vai olhar e falar, nossa, como ela tá bonita, quando ela tá bem com ela mesma, quando a autoestima tá lá em cima, quem não vai olhar para aquela pessoa? Né? Olha só, nossa, ela tá linda, olha como é que ela anda, a cabeça elevada, assim deve ser enfermagem, né? A gente tem que se reconhecer, e eu vejo a processo de enfermagem como esse próprio reconhecimento nosso. E diante disso, a autonomia, ela vem, o reconhecimento, ele vem, né? Porque a gente vai estar se gostando, a gente vai estar se valorizando, né? E a gente busca que o outro nos valorize. Fulano não me valoriza. Dentro do hospital, os médicos, ninguém valoriza a gente. E aí, como está a sua valorização? Você está sabendo o que você está fazendo? Como é que é o seu registro? O que você está evoluindo? Então, assim, se vocês formam na busca disso, né? Todo mundo fala que não tem reconhecimento profissional e tal, vocês precisam ser esse diferencial. A professora Andréia pode dizer, no SARA, médicos procuravam a gente para ter um parecer, né, de um curativo, eles procuravam a gente para ter um parecer de uma medicação, de uma interação medicamentosa. Por quê? Porque a gente sabia o que a gente estava fazendo, porque a gente tinha conhecimento de causa, e eles percebiam isso, nossa, ela sabe o que ela está fazendo, essas enfermeiras são porretas. Aí veja, eles vêm te procurar para ter um parecer seu, isso é um reconhecimento. A enfermagem acaba que tem que aprender, nós temos que juntos aprender a isso, e quando começa a dar raiz da graduação, né, isso aí vai crescendo de uma forma a se multiplicar muito mais rápido, é a minha visão. Por isso que eu estou muito honrada de estar aqui falando com vocês, né, e de tentar plantar uma semente aí em alguém, porque uma semente que plantar em alguém vai dar alguma árvore com muitos frutos. Eu acho que é isso mesmo, né, Poliane? Viu, Samantha? Acho que a gente se valorizar, né, realmente falar sobre a nossa profissão e realmente se reconhecer, começa a partir da gente, né, no nosso meio, né, de contato com os colegas, né, durante a graduação, depois com os colegas profissionais, depois que a gente se forma. Se a gente fala aquela coisa, eu faço enfermagem, ou eu sou enfermeira, com a cabeça baixa, o negócio já vai lá para baixo, né? A autoestima vai lá embaixo. Não, vamos erguer a cabeça, falar, eu sou enfermeira, eu gosto do que eu faço, né? As pessoas vão te reconhecer como uma pessoa que vai atrás, que estuda, que gosta, e o reconhecimento vem, né? Eu também tenho experiências praticamente muito parecidas com a da Poliane. Eu acho que esse reconhecimento vem da gente, começa conosco, né? Da gente gostar do que faz, gostar da enfermagem, acreditar, né? Que faz a diferença. E você já viu isso lá com a gente, né, durante algumas disciplinas, né, Samantha? A gente pôde estar junto em alguns momentos. Então, eu acho que é muito forte isso, e essa comunicação, né, eu acho que exercer essa comunicação desde a graduação, né, Poliana, com os colegas, nos estágios que tem oportunidade,
Porque quanto mais a gente se comunica e fala com os membros da equipe, mais você vai estar apta, né, a passar o que você sabe, né? Então é muito importante essa comunicação desde a graduação, é importantíssimo. Até aproveitando sobre o que tu falou sobre a experiência da graduação, né? O pessoal está perguntando se você fez outras pesquisas na UNB, fora que você relatou, né? E também estão perguntando qual foi o tempo que você ficou na Rede Sara e se teve outros locais que você também trabalhou, né? Fora a Rede Sara e também o Einstein que você falou. Tá. A primeira pergunta é se eu fiz outras pesquisas, né? Não, a minha pesquisa foi do PIC, né, que já durou aí um bom tempo. Eu fiz a pesquisa de interação medicamentosa na UTI aí do HUB, né? Foi a pesquisa, assim, das mais marcantes. Quando eu estava na UNB, eu fiz um estágio remunerado no Santa Lúcia, no controle de infecção. Não existia estágio remunerado lá, eu que fui para lá. Na verdade, fui em vários hospitais. Vocês não estão precisando aí de ninguém, não, porque a gente estava passando uma situação financeira muito pesada na minha casa, né? Minha mãe estava desempregada, meu pai tinha saído da nossa casa na época e não tinha dinheiro para comprar comida, assim, pagar o condomínio, nada. E aí eu fui atrás em vários hospitais para tentar estágio remunerado. E fui no Santa Luzia, fui em alguns hospitais. Lá no Santa Lúcia, eu bati no controle de infecção e pedi um estágio. Aí ele falou assim, a gente pode te dar, mas não é remunerado. Eu, tá bom. Aí eu entrei nesse estágio lá, né? E lá eu fiz uma pesquisa também sobre revascularização do miocárdio. Era interação também de antibiótico com anestesia durante a cirurgia de revascularização do miocárdio, né? E aí eu acompanhei algumas cirurgias de revasc lá no Santa Lúcia para acompanhar o tempo do antibiótico e tal. Então, isso foi durante a minha graduação. E aí eu apresentei em Porto Alegre, empolgada, né? Aí eu fui para Porto Alegre, apresentei lá esse artigo. Foi um artigo que eu fiz, né? Foi foi pôster, na verdade, e eu tive essa experiência também, porque eu estava no meu estágio remunerado e eu aproveitei para fazer um trabalho também. Mas foi só esses trabalhos que eu fiz na Universidade de Brasília quando eu estava aí. Com relação a onde eu trabalhei, né? Eu trabalhei no CESP, depois no Santa Lúcia. Quando eu trabalhei no CESP, eu viajei em vários lugares do Brasil para implantar o Profai. Foi o meu primeiro emprego, assim, né? Para aprender algumas coisas. E depois no Albert Einstein. Depois do Einstein, eu fui para o Sara. Eu trabalhei no Sara 5 anos, né? Atuei lá no Sara por 5 anos. Eu saí mesmo porque eu via, e passei no concurso do EBSER, e eu via eu sempre gosto de fazer relações com portas, assim, né? Eu vi uma porta de saída e eu vi que a minha experiência ali foi excelente. Engraçado que quando eu entrei, eu falei, eu acho que eu vou ficar uns 5 anos aqui. Apesar de eu amava a pediatria, eu amava o cuidado, eu amava a assistência, eu amava o que eu fazia mesmo. Mas eu conseguia ver no meu futuro algo que não fosse o SAR. Eu queria a docência, eu queria empreender com a docência e eu queria fazer o meu doutorado. E foi muito difícil finalizar o meu mestrado lá. E se eu começasse o meu doutorado lá, o doutorado ia ser ali, ia ser meu, mas não ia ser meu, ia ser do Sara também, ia ser uma coisa muito difícil de conciliar. E eu optei, abrir uma porta e sair para empreender, para fazer docência, para fazer meu doutorado, né? E aí eu passei na EBSER, eu atuei no HUB, eu fiquei na clínica médica, né? Trabalhei na clínica médica um pouco tempo, depois eu fiquei na educação continuada com o Marcelo Nunes, né? Nós ficamos na educação continuada, e aí eu dei aula, né, na UNB da Ceilândia, fui professora substituta, dei aula no CEUB, né, eu dei aula em algumas faculdades públicas e particulares aqui de Brasília, né, e eu fui para a linha do EAD, assim, no sentido de empreender com EAD. Então, eu fui professora de cursinho preparatório de estratégia, Gran Curso, de outros estados também, como Rômulo Passos, e aí essas portas do ensino foram abrindo. Então, abri uma empresa mesmo de capacitação em EAD, né, que atualmente eu trabalho, e é uma empresa que é casada com meu marido,
que é fisioterapeuta, e aí nós montamos um consultório também, né, de saúde integrada. Então, é multidisciplinar. Eu não atendo aqui como enfermeira, né, ainda, mas eu tenho um estúdio aqui de gravação, né, onde eu gravo videoaulas, enfim, nós casamos aí a empresa numa parte de educação e de assistência integrada. Então, eu fui mesmo para a linha de empreender. Nossa, que máximo, Poliane, caramba, era onde a gente queria chegar agora com essa novidade aí do empreendedorismo, né, da sua atuação com EAD. Eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos seus, são muito bacanas, muito, assim, motivadores para a gente assistir do começo ao fim. Você entusiasma a gente, né, quando faz as videoaulas. Eu gostei muito de ver o seu trabalho já. E aí, então, assim, partindo para isso, conta um pouquinho, assim, como que foi iniciar uma empresa, né? Você vê, os enfermeiros podem ter uma empresa, né? Poliana abriu uma empresa de EAD. Então, conta um pouquinho para a gente como que foi esse caminho. Você fez algum curso para formar a empresa? Teve algum conhecimento extra? Você foi atrás onde, né, para poder montar essa empresa junto com o seu esposo? Conta essa experiência para a gente, por favor. Meu esposo já tinha uma empresa antes, né? Só que ele é policial militar também. Então, quando a gente começou a namorar, ele largou essa empresa e ficou só como policial militar. Foi uma escolha dele. E juntos, desde o namoro, eu estava na Rede Sara na época, nós tínhamos, assim, uma visão de ter uma clínica juntos, né? E aí, eu sempre gostei de ensino, eu fui sendo conduzida mesmo para a área de ensino, sempre, de educação, né? São coisas, sabe, professora, e alunos, que muitas vezes a gente não vai atrás, parece que a coisa vem para a gente, assim, nos busca, né? E eu tive diversas dificuldades, assim, até do doutorado, enfim, as minhas gestações, tive gestação de alto risco, mas continua ali o desejo no meu coração, e quando tem o desejo no seu coração, muitas vezes, assim, você é ali forçado a fazer um concurso, você tem que ser enfermeiro de secretaria, você tem que ser enfermeiro do tribunal, se esse é o desejo do seu coração, você vai correr atrás. Agora, não se sinta obrigado a ser um enfermeiro servidor público se não é o desejo do seu coração, porque eu conheço servidor público que é triste, que é amargurado, porque ele tem o sentimento de empreender. Então, muitos enfermeiros têm isso na veia, o empreendedorismo. Conheço clínicas, né, de atendimento na parte de estética, de dermatologia, de cuidado com feridas, né, clínicas integradas de saúde do idoso, somente com enfermeiros, assim, muito, muito interessante. Então, está crescendo muito essa linha do empreendedorismo em consultórios. Se você não sente no seu coração que quer ser servidor, você quer ir para a área do empreendedorismo, você pode ir tranquilamente. E aí, eu tinha feito na USP, o meu mestrado, e a linha era gestão e serviços de saúde. E aí eu estudei bastante coisa voltada para a área de gestão e serviços de saúde já lá na USP. E aí juntou com o conhecimento mais prático do meu marido, né, na área de convênios, de toda essa papelada. E há um ano que a gente formou essa clínica, né, de saúde integrada, tem um ano, e ela está sendo estruturada com espaço físico agora, né? Então a gente está começando a sentir isso agora, a questão de atendimento, do meu estúdio, como que a gente vai integrar isso, né? Mas é toda uma trajetória, assim, que quando você se entrega para o que realmente você veio para fazer, como se fosse uma vocação mesmo, eu falo, né, uma missão. Não adianta eu ir para um lado que as pessoas estão te dizendo, o que a sociedade está pedindo, mas o seu coração diz outro. E, como eu falei no início, um dos processos de trabalho na enfermagem é a participação política. Local também que eu nunca me imaginei estar, e hoje eu estou numa chapa do Corém para ser conselheira do Conselho de Enfermagem, me convidaram, e eu vi como uma oportunidade de conhecer melhor a participação política e ajudar a enfermagem do Distrito Federal, principalmente com relação a SAI, processo de enfermagem, empreendedorismo. Então, eu estou nessa chapa, né, para participar exatamente e aprender, claro, né, as questões de legislação do Conselho e estar ali participando e aprender com os meus colegas. E também estou na ABEM, fui convidada por uma comissão, a CONSIST, que é a Comissão de Sistematização da Ciência de Enfermagem. Então, eu estou me engajando na participação política também por um fluxo que a vida foi me levando, porque eu não fui atrás dessa parte, não. Mas a vida foi assim, que tal? Quer participar? Eu quero, né?
porque como vocês viram, eu sou um pouco ousada, e aí eu acho que a gente também tem que ousar para a gente poder ajudar a enfermagem, e eu me vejo nesse momento da minha vida, né, de também querer ajudar a enfermagem de outra forma. Exatamente, Poliana, eu acho que essa participação política faz muito parte da gente, né, se a gente não assume esses locais, né, onde a gente pode melhorar, né, as questões da enfermagem, não só para a gente enquanto profissional autônomo, né, mas para toda uma categoria, eu acho que é pensar no coletivo, né, com certeza, e nessa valorização cada vez maior que precisa haver, né, dentro da nossa profissão. Então, realmente, muito importante, né, você está se doando, né, para a nossa profissão, para a nossa categoria, e isso é muito bacana da sua parte, parabéns, e obrigada, né, por estar fazendo parte disso também, dessa história, né, também política da enfermagem. Que bacana, muito bom. E muita gente aqui falando, inspiradora, muita inspiração, né, muito ousada. Depois você dá uma lidinha aqui nos comentários do pessoal, viu? Muito bom. E ó, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, você falou da clínica, né, com seu esposo, que você vai ter. Eu vou pedir para você fazer uma coisa que você faz muito bem, que é a educação, né? Educação, promoção de saúde. Eu acho que você não pode perder o nicho de educar também os pacientes, né? Acho que você deve pensar nisso, fazer educação, promoção de saúde pela clínica e até em EAD também, né? Postando seus vídeos. Eu falo isso porque, gente, ela além de enfermeira, parece uma estrela, né? Uma atriz muito bacana, muito desinibida na tela, né? Na frente do computador. Gostei muito, muito mesmo das suas aulas, dos seus trabalhos que eu pude assistir, Poliana. Não perca esse foco, viu? Você faz muito bem. É uma honra, e você pode estar abrindo minha mente, porque eu não estava entendendo ainda o meu papel aqui, né, direito. Eu tenho só um estúdio e estou querendo entender como eu posso ajudar, né, esses pacientes durante as consultas, e realmente eu vou me encontrando mesmo. Essa questão também das redes sociais é muito interessante, tem vários enfermeiros empreendedores em redes sociais, é interessantíssimo, enfermeiras que estão na graduação, estão fazendo Instagram, né, de study grants, e elas estão assim já vendendo planos de estudo, elas estão empreendendo de uma forma muito bonita, com vários seguidores. Então, a enfermagem, gente, a enfermagem não tem limite. A enfermagem, eu estou tomando essa conclusão. Quando você vê os processos de trabalho de Sana, que são 5 bolinhas que eu falo para os meus alunos, vai chegar um momento que não vai caber bola nessa tela, porque assim, eu acho que a enfermagem ela tem um campo de atuação muito, muito amplo mesmo. E aí, no meu Instagram, quando eu abri o Instagram, eu não sabia mexer em Instagram. Agora, no início do ano, eu nem sabia quantos seguidores eu tinha. E aí, acabou que de forma orgânica, sem eu perceber, eu cheguei a 10 mil, 20 mil seguidores. Foi ficando uma coisa estranha, porque eu nunca tinha impulsionado. Aí, eu montei um site onde eu vendo alguns cursos também, né? Então, aproveitei essa oportunidade, né, de dar palestras fora, etc., e aumentou o número de seguidores. Eu montei um site também, Professora Poli, para vender alguns cursos. E continue, você faz muito bem isso, viu? Até contar um fato que a Poli não sabe, que minha turma, quando a gente fez site, a gente estudou pelos vídeos dela. Inclusive, eu acho que a gente tem um certo contato, a gente até hoje é muito fã do que você faz, material de videoaula, então assim, é um encanto que a gente tem, principalmente porque você é veterana nossa, então assim, é um pertencimento. Obrigada. Vou colocar aqui meu site, pode falar. O pessoal está perguntando aqui seu Instagram, você já colocou aqui, né? Depois a gente pode colocar depois na descrição também do vídeo, né, Samanta? Pode. Né? Pode ser? E a gente divulga mais também a sua página, porque realmente quem faz com excelência tem que ser divulgado, né? Obrigada. Imagina, continue bem mesmo. A gente fica muito feliz de saber o que você leva, né, para as pessoas e o quanto que você motiva. Eu, na verdade, eu descobri você pelo Wender, né, pela turma do Wender. Eu me lembro muito bem, ele que me passou, e aí eu fui vendo também os vídeos. Então, foi uma troca muito boa, muito joia mesmo. E aí, pessoal, tem mais algumas perguntas aí, o pessoal que está assistindo? Nós temos mais algumas últimas perguntas aqui para a Poliana, né? E aí, assim, eu acho que você falou bastante dos seus desafios, dos seus aprendizados, e foi incrível que você pôde nos contar. E assim, o que você hoje, né, depois foram 13 anos de formada já, Poliane, toda essa história?
né? O que você acredita que foram já suas contribuições para a enfermagem hoje, nossa? O que você acredita que você já fez de contribuição? E o que você acha que pode ainda contribuir? Eu acho que foram contribuições, assim, para os pacientes, sabe? Quando você tem um olhar humanizado, vai dar um banho de manhã no paciente, você dá ali cantando uma música, brincando com ele, e vai mudar o dia dele, vai mudar o seu também. Eu acho que a grande contribuição, assim, é muito à beira-leito, sabe? É claro que eu via no SAR, assim, que eu estava contribuindo ali com a vida daqueles pacientes, eles contribuindo com a minha vida em contrapartida também, né? Era uma contribuição muito mútua, e eu acho que eu sempre, quando eu estive na assistência, eu tentei ao meu máximo a humanização, ao meu máximo, assim, tocar o paciente, olhar para o paciente, ser empática, ou seja, me colocar realmente entendendo o que ele estava sentindo. E eu acho que a maior contribuição não é uma técnica, um procedimento certinho que você vai fazer, um plantão sem intercorrências, né? A maior contribuição é você olhar para o paciente com o seu olhar humanizado e empático. Você vai mudar a vida de muitas pessoas, muitos pacientes, quando você tiver esse olhar com eles, muitas. E depois que eu fui para o ensino, eu senti assim na sala de aula, né? Quando eu ia contar a minha história, quando eu ia falar de ensaio processo de enfermagem, quando eu abri o livro, eu corrigi uma prova, eu sentia muito que eu estava ali na raiz, né, dessa grande árvore, e eu estava nessa raiz, assim, contribuindo para que aquelas pessoas dessem frutos. Então, quando eu falava da humanização, ou quando eu faço um vídeo, eu sempre tento no vídeo levar uma palavra de motivação, porque nem só de conteúdo vive o homem, né? Então, eu sempre levo conteúdo, mas eu também tento levar motivação. Então, acho que a maior contribuição que qualquer ser humano pode deixar nessa terra não é só da sua profissão, não é só ali, né? Eu passei o conhecimento, eu tô, né? Fez o meu procedimento correto. Eu acho que a maior contribuição mesmo é o seu olhar humanizado, independente do processo de trabalho que você esteja. Você está empreendendo, olha o seu cliente diferente, você está assistindo, olha, participando politicamente, como é que isso vai chegar no meu paciente, né, de forma a qualificar o cuidado dele. Então, é a questão da humanização mesmo, você ter esse olhar diferente, assim, né, acho que é a maior contribuição que a gente pode deixar, com certeza. Eu acrescento essa contribuição para os nossos alunos, né, e para os alunos que você já teve, e como, assim, contribuiu já para outros alunos de outros cursos, né, de outras universidades, outras pessoas que já viram seu trabalho aí, né, pelo EAD, né, pelo YouTube e suas redes, e isso com certeza contribuiu nessa motivação para gostar mais da SAI, né, gostar mais do processo. Essa sua contribuição já está existindo, né? Está acontecendo. Eu sou muito desinibida, assim, não. Assim, eu sou mais para tímida. Só que quando eu vi o tanto que isso repercute, se eu fazer uma live e vai chegar a 100, 150 pessoas, ou deixo um vídeo sobre CIP com uma referência, uma coisa bem embasada, e chega a 1.000, 2.000 pessoas, né, no meu Instagram, então uma forma de contribuir com o conhecimento da enfermagem, né? Então eu me entreguei um pouco à rede social, que eu não gosto de rede social, dificilmente eu respondo os alunos lá, né? Eu tenho essa dificuldade de ficar o tempo todo ali mexendo, eu não gosto, tenho 2 filhos pequenos, eu tenho um filho de 3 anos e uma de 1 aninho, então, assim, eu realmente não tenho tempo para rede social, mas eu vejo como uma forma mesmo de um raio para chegar em mais pessoas, então é uma forma aí também de contribuir. Com certeza, e faz parte, né? A vida a gente não pode dissociar, né? Além de ser enfermeiro, você é mãe, você é esposa, quantas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Mas vai no seu limite, aí vai no seu equilíbrio, que vai dar tudo certo. Já tá dando, né? Parabéns aí por tudo. E aí, Samanta, mais perguntas do pessoal? Aí, para a gente finalizar com chave de ouro, você já falou para a gente um pouco das suas conquistas, dos seus sonhos que você realizou, e a gente gostaria de saber quais são os sonhos que ainda estão por vir, que você gostaria de realizar, e que você deixe uma dica ou um conselho para a gente que ainda está na graduação e que estamos aí em dúvida. Olha, da minha parte, assim, eu acho que a gente nunca pode achar que tá bom, assim, então eu acho que eu ainda tenho muito que caminhar, né?
claro, finalizar o meu doutorado com êxito, né, conseguir que os meus artigos sejam aceitos logo, né, e eu e meu marido, a gente quer muito ajudar muitas pessoas com a nossa clínica, assim, a clínica tem uma linha de ação social também, né, de também gerar emprego, e também atender pessoas carentes, que precisam, né, então tem uma linha franciscana, nossa clínica, tem o nome de Assisi, né, que é de São Francisco de Assis. Nós já visitamos lá Assisi na Itália 2 vezes e sentimos mesmo de ajudar essas pessoas nessa linha, né, de ajuda fraterna, franciscana. Então, eu quero que muitas pessoas sejam alcançadas, tanto com conhecimento quanto com o nosso cuidado humanizado. Então, assim, são metas aí para os próximos 10 anos, né, se Deus quiser, fora a finalização. E, claro, eu quero fazer PhD, né, eu não quero parar no doutorado, não, assim, eu terminei o doutorado, eu vou atrás, eu já estou olhando as universidades lá nos Estados Unidos, né, na linha de intervenções da NIC, NOC, né, que tem PhD lá. Então, nem terminei o doutorado, eu já estou vendo algumas possibilidades de PhD lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que a gente nunca pode parar de estudar. Eu fui deixar meu filho na escola essa semana, que voltaram as aulas, ele falou assim, mãe, quando fica grande não precisa mais vir para a escola? Aí eu falei, aí que você se engana, meu filho, a mamãe ainda vai para a escola, né? A gente nunca pode parar de estudar, né? Então, uma semente que também eu quero colocar para ele, né? Que ele nunca pare de estudar, que a nossa vida é exatamente isso. E é o que eu digo para vocês, né? Mesmo que apareçam portas pequenas, abaixem e entrem, porque essas portas vão abrir grandes portas para vocês. Sejam ousados dentro do que vocês sentem no coração de vocação, de intenção, de ajudar o próximo dentro da enfermagem, né? E a ousadia é isso, né? Muitas vezes não é fazer coisas imprudentes, mas é exatamente a gente entender o que a gente está fazendo e dar passos mais largos, né? Tentar ir além, né? A professora pede isso, traz um pouquinho mais, o seu chefe pede isso, leva um pouquinho mais. Esse é o profissional do futuro, é o profissional empático, é o profissional que faz mais do que o seu chefe ou até mesmo os pacientes esperam, né? Então, é aí uma mensagem que eu deixaria para vocês. É muita coisa bacana que você traz para a gente, Poliane, porque a gente percebe o quanto que é importante pessoas como você, né, que se entregaram à profissão, que gostam do que faz, tem aquele brilho no olho, né, como a gente veio falando aqui durante nossa webinar, que realmente está, porque gosta da enfermagem, né, porque faz o que realmente, a vocação que você tem, o que você buscou durante toda a sua vida, a sua formação, você consegue colocar em prática e ter esse pensamento mesmo, né, de estar se organizando, né, para ir mais à frente, não parar de estudar. É isso que a gente precisa, de pessoas que vão atrás, que vão buscando coisas cada vez mais avançadas e que realmente vão refletir, né, na prática profissional, não só no cuidado, mas na gestão e tantas outras oportunidades que a gente pode ter. Então é muito bom ouvir você, muito inspirador e muito acalentador mesmo de saber que tem pessoas como você, que pensam no próximo, né, que pensam nessas ações sociais, né, eu acho que conseguir juntar tudo isso, olha, é fantástico, né, realmente tem que ter uma energia muito grande, e isso que eu te desejo, que você consiga concretizar todos os seus sonhos aí nos próximos 10 anos, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Obrigada, Poli. Vou chamar de Poli, legal. Então, pode obrigado por inspirar seus calouros. Obrigada, gente. Eu só tenho a agradecer o convite. Quando eu vi lá a chamada, enfermeiros incríveis, nossa, que responsabilidade ser incrível, né? E como você se vê? Você se vê num webinário desse, né? Daqui 5 anos, 1 ano, 10 anos, enfim, sendo um enfermeiro incrível, né? É uma reflexão que eu levo para vocês. Porque enfermeiros medianos que registram mal, que não estão tão empáticos no seu cuidado, talvez eles não façam tanta diferença para ser visto como um enfermeiro incrível. E eu espero que todos vocês que assistam, né, que estejam assistindo nesse momento, tenham esse ímpeto, né, de ser diferente, ousado e buscar ser incrível mesmo. Obrigada, gente. Com certeza.
Muito obrigada mesmo. Obrigada, Samantha, por conduzir as perguntas para a gente, a Samantha do Projeto Mentoria. Obrigado, Wender, pelo aceite também. O Wender trabalha comigo no Projeto Centro de Memória do Departamento. Obrigada, professora Mariana, que não está aparecendo, mas está por detrás aqui nos bastidores, tomando conta de tudo e cuidando da gente. Muito obrigada, Mariana. E mais uma vez, Poliane, muito obrigada por compartilhar a sua história, né, a sua trajetória inspiradora para muitos, né, não só os alunos que estão vendo aqui, mas para outros que vão ver depois também esse vídeo. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, né, e pela sua experiência. E parabéns, continue bem. Eu estou aqui sempre torcendo por você. Obrigada, professora. Obrigada. Tchau, tchau.